Do capítulo número 5, Bem-aventurados os aflitos, causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se quisermos, têm duas origens bem diversas, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dessa vida. Remontando à fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes, porque resultaram dos cálculos do interesse ou da vaidade, nada tendo com isso o coração? Que dissensões de disputas funestas poderiam ser evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e aleijões são efeito da intemperança e dos excessos de toda ordem? É uma verdade, não é? Para isso nós precisamos de ganhar um pouco mais de consciência de nós próprios. No sentido de haver, de um modo progressivo, uma autorresponsabilidade pelos acontecimentos, por todos os acontecimentos da nossa vida. Essa autoconsciência permite-nos situar-nos no nosso cotidiano como sendo os agentes causais de todas as circunstâncias da nossa vida. É óbvio, pelo menos parece-nos, que para muitos isto não faça sentido na totalidade, pelo menos, porque carece de algum conhecimento mais sobre as leis naturais ou divinas que regem e vigem nas nossas vidas, mas também de estarmos um pouco mais atentos, mais presentes, observando o que é que realmente está a acontecer. E esta observação, tanto é uma observação interna, quanto uma observação externa, para conseguirmos, pelo menos em relação a algumas situações, darmos conta de como é que o nosso interior acaba por se materializar no nosso exterior. Há coisas na nossa vida que, pela sua natureza, levam mais tempo a concretizarem-se, digamos assim, a materializarem-se, e há outras que são mais imediatas. Mas para isso é indispensável que haja este grau de atenção da nossa parte. E o que se observa, assim mais em termos gerais, é que há uma tendência para nós nos desresponsabilizarmos em relação àquilo que nos acontece na vida, que nos traga dor e sofrimento, que possa, digamos, ser portador de alguns desafios, de alguns chamados problemas. Mas isto ainda pelo facto de não existir um maior grau de consciência para poder se considerar que todos nós não estamos aqui na posição de vítimas, em sentido algum. Nem tampouco Deus, o Criador, em certas situações, porque nós não nos portamos mal, não nos portamos bem, vem e nos castiga e nos pune. Ou então existe uma arbitrariedade na vida, algo aleatório que nós não controlamos, não temos qualquer tipo de relação com os acontecimentos que aleatoriamente vão acontecendo a uns e a outros. Mas esta é uma teoria de todos aqueles que desconhecem que nós todos vivemos sob a ação de leis naturais.
E estas leis, se são leis, é para todos nós, sem exceção. Vigoram para todos nós. E por isso é indispensável que dentro das nossas possibilidades realizemos um trabalho de autoesclarecimento, que possamos nos autoeducar do ponto de vista espiritual, mas também que nós possamos fazer um trabalho conosco fundamental, que é o de autoconhecimento. No fundo, o autoconhecimento não é mais do que a lembrança da nossa verdadeira identidade. Quando nós nos propomos a realizar este movimento na nossa direção, procurando perceber como é que as coisas acontecem dentro de nós, principalmente aquelas que ainda não temos domínio sobre elas, onde pensamentos por vezes intrusivos, perturbadores, se impõem à nossa vontade e, ao mesmo tempo, determinados estados emocionais que nos levam a certas reações mais explosivas, às vezes a certos impulsos, certas compulsões que resultam de estados mais obsessivos. Nós precisamos de estabelecer aqui esta aproximação progressiva a nós mesmos, porque nós somos os agentes causais de tudo o que nos acontece na vida. Isto traz-nos uma responsabilidade total. A doutrina espírita fala-nos a este respeito, procurando investir-nos de recursos que precisamos desenvolver, porque estão em estado potencial em todos nós, mas carecem de vir à luz, isto é, tornarem-se ato, de modo a que os nossos comportamentos possam ser filhos de um estado de maior consciência, equivale a dizer de maior responsabilidade, de maior bom senso, de modo a podermos interagir uns com os outros, porque isso faz parte da nossa vida cotidiana, mas onde exista aqui mais maturidade. Precisamos nos tornar um pouco mais adultos, espiritualmente falando. E essa é a finalidade que nos traz ao mundo. Estamos aqui temporariamente para realizarmos todo tipo de aprendizagens de natureza intelecto-moral que possam nos enriquecer de modo a tornarmos-nos de modo paulatino, pouco a pouco, aquilo que nós já somos por natureza. Então, à luz da doutrina espírita, a dor apresenta-se-nos na vida não como nenhum castigo, nenhuma punição, mas antes como uma ação de uma lei que atua, por vezes, de fora para dentro, outras vezes de dentro para fora, mas a finalidade é sempre levar-nos a um outro lugar dentro de nós, a termos de olhar para dentro de nós próprios. Porque essa mesma dor, ela é como que, assim, chamada, convidada a estabelecer o fundamento da verdade nas próprias almas. Porque muitos de nós ainda dormimos nos braços das ilusões. Isso significa estarmos ainda muito em modo inconsciente. E é dentro deste modo de piloto automático
em que ainda funcionamos muito diariamente, que nos leva a comportamentos condicionados. Há um estímulo e vem uma resposta. Há outro estímulo e vem a mesma resposta. Porque não damos conta, não tomamos consciência que nós estamos em piloto automático. Então, quando nós estamos nestes estados, há uma tendência para haver uma desresponsabilização e, quanto maior é o grau de inconsciência, mais a pessoa acredita que aquilo que lhe está a acontecer ou é um azar ou então Deus está a castigar. E mais, os outros, de uma forma geral, são a causa das suas dores, dos seus sofrimentos. Porque têm aqui um comportamento mais infantil. E por esse motivo, incapazes de poderem olhar para dentro de si mesmos, é muito mais fácil, dói menos, olhar para fora e culpabilizar o outro. Só que, mesmo fazendo isto, não vamos resolver nada. Porque se a origem da dificuldade está em nós, então é para nós que nós temos que dirigir a atenção e fazer um esforço para identificar o que é que não está a funcionar de forma ajustada à lei divina, ou seja, à lei de amor, e irmos fazendo essa modificação. Fazermos esse trabalho interno. E é claro que isto exige da nossa parte um envolvimento. E quando nós não nos envolvemos, não é possível desenvolver-nos. É preciso que haja este envolvimento, que nos comprometamos com a nossa própria causa, na medida em que, quanto mais nós procurarmos resolver dentro de nós, mais se amplia o nosso poder. Ou seja, como hoje se diz, mais nos empoderamos. E este empoderamento é real, porque vem de uma conquista diária de nós mesmos, através de uma autoeducação, deste autoconhecimento, em que possamos nos descobrir dentro dos nossos pontos fracos, mas também identificarmos os nossos pontos fortes, para podermos, através destes últimos, fortalecê-los ainda mais, reforçando-os, continuando nesse mesmo comportamento e modificando os primeiros, que são aqueles que necessitam de ser educados. Então a presença de Jesus foi uma presença única, na medida em que, na condição de governador espiritual da Terra, é o próprio Mestre que nos traz a lição sobre a importância do amor. Um amor que se expressa em várias modalidades do nosso cotidiano, entre as quais, dessas modalidades, este trabalho que nós fazemos connosco mesmos de autoconhecimento. Este autocuidado significa um trabalho de salvação. Salvação no sentido de iluminação, de podermos despertar os valores do espírito. E, por extensão, não é só uma salvação própria, mas é também uma redenção alheia. Porque quando qualquer um de nós se melhora, toda a sociedade melhora connosco. Porque basta um elemento fazer um trabalho de desenvolvimento pessoal, de crescimento, ganhando aqui um
uma abordagem diferente na relação com os outros e com o mundo, para que todos passem a usufruir de uma contribuição mais positiva. E mais, como nós nos relacionamos com várias pessoas, a começar dentro do lar, é claro que passamos também com os nossos comportamentos a contagiar positivamente aqueles com os quais interagimos, que por sua vez, com mais ou menos tempo de interação, vai despertar neles pensamentos positivos, que com o tempo vai levá-los a ações correspondentes. E é desta maneira que se vai realizando um trabalho de mudança na nossa forma de pensar e de estar na própria vida. Então Jesus deu um mote. Ele foi à frente, abrindo o caminho. E em todas as direções, nomeadamente a do sofrimento. Ele que não tinha necessidade de expiar absolutamente nada do seu passado, nem ser posto à prova em relação a nada para o seu futuro, porque ele era um espírito puro, um Cristo, e como tal, como costumamos hoje dizer, mais ou menos um CEO da Terra. O que é certo é que ele deu o exemplo. Ele não pediu a nenhum dos discípulos, nenhum dos apóstolos, nem a nenhum dos discípulos futuros até hoje que fizessem algo em nome dele, em nome de Deus, que ele não tivesse feito primeiramente. Por isso ele é modelo e guia para a humanidade. E isto foi a confirmação que os Espíritos deram em relação à pergunta dirigida por Kardec no Livro dos Espíritos. Então isto significa que o Mestre veio até nós para que naquela época ele iniciasse um processo de despertamento da alma, que levasse-nos com o tempo a deixar-nos de nos orientar somente pela nossa pentasensorialidade, pelos nossos 5 sentidos. Deixar-nos de nos reger na vida através das nossas percepções sensoriais. É começarmos a olhar mais para dentro, porque o ser humano enxerga sempre com a visão interior. Os nossos olhos captam uma percentagem diminuta do que existe na vida, bem como os nossos ouvidos. Basta comparar aquilo que são as nossas percepções sensoriais com alguns animais, por exemplo. Então, isto é o suficiente a nível dos nossos recursos físicos para nós estabelecermos um contacto com a realidade daquilo que está a acontecer aqui no dia a dia. E por isso o nosso corpo físico funciona como esse referencial para que nós possamos fazer a aprendizagem e ancorarmos cada vez mais no aqui e no agora onde está o nosso corpo. Para que soframos menos, porque nós fazemos tantos filmes na nossa cabeça, dramáticos, muitos deles, que acabamos por gerar muita dor e muito sofrimento, que em muitos casos é completamente inútil. Nós sofremos e não há mudança. É tudo na nossa cabeça. Mas o que é certo é que tudo aquilo que existe na nossa cabeça, para a mente, é real. E nós sentimos isso, porque emocionalmente altera-se-nos o nosso estado emocional. Por isso é que é indispensável
nós conhecermos-nos. O espírito André Luiz, na mediunidade de Chico Xavier, no livro Obreiros da Vida Eterna, tem a oportunidade de afirmar que o ser humano conhece mais o Oceano Pacífico do que a si mesmo. Porque, ao longo dos séculos, dentro do processo natural do nosso despertar interior, nós temos dado uma atenção superlativa, e em alguns total, àquilo que está à nossa volta, ao meio onde nós estamos a atuar fisicamente. E por isso continuamos a sobrevalorizar, até mesmo nós espíritas, em muitos dos nossos comportamentos, embora variando, como é óbvio, mas ainda a sobrevalorizar os aspectos do ter, do fazer, ao ser. Isto é algo que ainda está presente. É um condicionamento. Há aqui, portanto, um hábito. E o hábito mais difícil de mudar é o hábito de sermos nós próprios. Esse é o hábito mais difícil. E como disse o grande escritor Mark Twain, o escritor americano, um hábito é um hábito e nós não podemos atirá-lo pela janela fora. Nós temos que obrigá-lo a descer os degraus, temos que obrigá-los a descer as escadas de grau a degrau. O que quer dizer que nós só vamos modificar maus hábitos, vamos chamar assim, criando novos hábitos, que neste caso serão bons hábitos. Só através da criação de um novo hábito que seja bom, é que vai aos poucos se sobrepondo aos nossos maus hábitos. Ora, isto requer trabalho, esforço, repetição. Às vezes, quando falamos a respeito da necessidade de educarmos a nossa mente, alguns começam a fazer um esforço no dia a dia, uma semana depois, 2 semanas depois, não consigo. É o mais difícil. Como se aquilo que é o mais difícil, que é educar-nos mentalmente, pudesse ser trabalho para realizar-se em 2 semanas. Tem que ser várias existências. Várias existências. Para nós conseguirmos ter este domínio sobre a nossa mente. E para isso, precisamos ir enriquecendo-a com pensamentos que sejam nutritivos para o próprio ser, como aqueles que nós temos no Evangelho, que nos ajudam a melhor compreender quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos, para que haja um maior sentido para a vida e para que dentro deste propósito que aqui nos trouxe a mais esta existência, nós consigamos validá-la através de todo o trabalho de aprendizagem e através de todo o trabalho de serviço que vamos realizando uns junto dos outros. Então, esta questão da dor, do sofrimento, fazem parte da nossa vida por enquanto, para nos ajudar a educar-nos, a podermos sair no tempo próprio de cada um das ilusões em que ainda nos encontramos e começarmos a aproximar-nos da realidade, daquilo que é, não daquilo que a gente gostaria que fosse. Vivemos muito na idealização. Como nós gostamos de fantasiar a vida. Por isso, muitos de nós não vivemos verdadeiramente a vida em si. Nós vivemos o sonho na vida. A gente sonha com quem vai casar, os filhos que vamos ter, eventualmente.
a nível profissional, onde é que poderemos chegar, e depois tudo o que vem a partir daí. E entramos nestas fantasias, nestas idealizações, não nos dando conta que isto é uma imaginação, é algo que só existe na nossa cabeça. Não há mal nenhum em termos sonhos, quando esses sonhos são sonhos acordados. Quando nós podemos sonhar, mas estamos acordados do ponto de vista interior. Estamos com os pezinhos assentos no chão. Estamos conscientes. Agora, fora disso, os outros transformam-se, de uma maneira geral, em pesadelos. Porque a vida não é aquilo que nós tanto queremos que ela seja. A vida é o que ela é, ponto. E se nós queremos que ela seja melhor, nós temos primeiro que melhorar. Porque a vida é retributiva. Ou seja, a vida só nos devolve, retribui o que nós damos à vida. É assim que a vida funciona. É como se fosse um espelho. Ela reflete aquilo que nós trazemos aqui dentro, da maneira como pensamos, como sentimos, como agimos. É isso que a vida faz. Então, se queremos, e certamente que todos nós queremos, a não ser que tivéssemos aqui alguma psicopatologia em que tirássemos prazer do sofrimento, ou seja, fôssemos masoquistas. Ora, como não estamos nessa condição, o que nós queremos é precisamente sentirmos bem, estarmos em paz, estarmos felizes dentro do que é possível estar feliz aqui na Terra, nas condições em que nos encontramos, no mundo, já que estamos num mundo onde a lei da mudança, da transformação é constante. Mas o que é possível? E para isto é necessário haver da nossa parte um investimento. Investir na alma, no ser, é o melhor investimento de todos. Está garantido os resultados. Mas é necessário que haja, da nossa parte, um trabalho nesse sentido. A espiritualidade superior, amiga, todos nós temos espíritos familiares e amigos que nos acompanham e que procuram nos inspirar, proteger, orientar, sensibilizar, através daqueles que melhor possam também traduzir essa mesma orientação. Então Deus ajuda os homens através dos homens. E por isso eles procuram, não só diretamente como indiretamente, ajudarem-nos nesta nossa caminhada interior. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Eles não nos vão substituir, por muito que nos amem. Não vão fazer isso por nós. Porque isso era estar a evitar, a impedir o nosso processo de crescimento. Então não dá. As coisas da alma são conquistas individuais e inalienáveis. É assim mais ou menos como o uso do cartão de crédito. Pessoal e intransmissível. Então teremos que ser nós a fazer realmente esse trabalho. Por isso é que, no que diz respeito às condições materiais, os ascendentes, os pais, os avós,
podem nos deixar determinados bens, móveis ou imóveis, que tenham conquistado ou herdado, não importa. Mas ninguém dos nossos ascendentes, pais ou avós, pode nos dizer assim: meu filho, eu vou te deixar toda a sabedoria que eu acumulei ao longo da minha vida. Aquilo que eu conquistei nas experiências da minha existência, os problemas que eu superei, as dificuldades que eu consegui ultrapassar, eu vou deixar para ti, para que a tua vida seja realmente mais fácil. Isso não existe. Não existe. Então a lei divina, ela está aí para todos nós e cobrando, entre aspas, de nós, cada qual, o esforço individualizado. Isto não exclui o auxílio de terceiros, mas uma coisa é o auxílio de terceiros, outra coisa é o nós próprios termos que resolver os problemas que nos são próprios. Aliás, Jesus foi muito claro sobre isto, dizendo-nos: vindo a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ele não disse: vinde a mim, porque eu resolverei, solucionarei os vossos problemas. Não, ele vai aliviar. Para quê? Aliviar para quê? Para que nós possamos continuar a nossa jornada de aprendizagem e de trabalho e de serviço, não desfalecendo com determinadas situações mais, assim, exigentes, para não irmos abaixo, como costumamos dizer. Da mesma maneira que os professores não estão na escola, aonde que seja, para resolverem os problemas dos alunos, mas antes para poder ajudá-los, instruindo-os, explicando-lhes como é que as coisas são, e depois vêm os respectivos testes. Também nós estamos na Terra e, à semelhança do aluno na escola, as lições que recebemos da vida vêm em forma de problemas. Estamos aí para poder equacioná-los. Então, tudo aquilo que vem ter connosco, acreditemos, tudo o que vem ter connosco pertence-nos. Deus não se engana, não erra nunca. Se vem nos bater à porta determinada dificuldade, não é para pôr na porta do lado do vizinho. Não dá. É para nós mesmos. Não há equívocos. Pertence-nos. A falta de conhecimento e de autoconhecimento leva muitas pessoas a exclamarem: que mal fiz eu a Deus para estar a passar o que estou a passar. Ou então, pessoas mais próximas, queridas: porquê esta pessoa está a passar isto? Falta de conhecimento, falta de autoconhecimento. Conhecimento aqui do ponto de vista espiritual, compreendermos a ação das leis divinas, que são leis de amor. Enquanto nós não amadurecermos o suficiente, do ponto de vista psicológico ou espiritual, nós vamos continuar na dicotomia ou na dualidade de bem e mal. Mas à medida que a gente vai crescendo interiormente, vai amadurecendo, nós vamos vendo que não existe verdadeiramente mal em lado nenhum. Porque tudo aquilo que a gente chama mal de dor, de sofrimento, de aflição, mesmo inclusive as guerras que existem, todo tipo de crimes,
mesmo tudo isso ainda cumpre uma função aqui na Terra, no estado de evolução em que nós estamos. Porque se assim não fosse, Deus não permitiria que isso acontecesse. Então, se acontece, é porque cumpre uma finalidade. Se determinados líderes mundiais estão num comportamento de loucura, promovendo precisamente essas guerras, eles estão lá porque, à partida, o povo os colocou lá. Então refletem, pelo menos, a maioria da população. Não há uma coisa sem a outra, como nós costumamos dizer. Mas o que é certo é que, à medida que nós vamos ampliando os nossos horizontes de consciência, nós vamos tendo um outro olhar que nos leva a uma outra interpretação dos acontecimentos da vida. Sejam connosco, sejam fora de nós. E aquilo que nós chamávamos de mal, passamos a perceber que por trás daquilo que a gente chama mal está a ação da lei de amor a funcionar a nosso benefício. Algumas pessoas já vão dando testemunho disto, quando elas afirmam, passando por algumas experiências delicadas na sua vida, e mais tarde dizem, há males que vêm por bem. Então elas já estão a chegar lá. Mas enquanto isso não acontecer connosco, enquanto esta nossa visão não se tornar uma visão mais clara a respeito daquilo que é os acontecimentos da vida, vamos procurar agir cada vez mais no bem, na medida em que o bem nos faz muito bem e promove a vida. E foi essa a finalidade principal que trouxe o Mestre até nós para nos falar a respeito da nossa origem divina, de que nós estamos temporariamente neste estado, nesta condição ainda muito humana, mas que iremos nos tornar um dia divinos. Então acreditemos nisto, dentro das possibilidades de cada um, para podermos olhar para nós e vermos como seres especiais que nós somos. Cada um de nós é especial, sem exceção. E porquê? Porque somos únicos. Mas se quisermos também numa linguagem mais de mercado do nosso cotidiano, poderíamos dizer, todos nós somos artigo de luxo. Todos somos artigo de luxo. E a partir daí, aos poucos, irmos então atendendo àquilo que são os convites que nos são dirigidos da espiritualidade superior através do Cristo, e que a doutrina espírita ajuda-nos a melhor interpretar esses ensinamentos para colocá-los no nosso cotidiano e podermos então melhor compreender. E através da compreensão, como disse o codificador Allan Kardec, vem a aceitação. Deixa de haver revoltas, rebeldias, queixas, lamentações, injúrias, etc, etc. Porque quando a gente compreende, nós aceitamos. E por isso é que estamos aqui na Casa Espírita, procurando, à luz dos princípios da própria doutrina, que não é mais do que a doutrina do Cristo, para nós podermos compreender tudo aquilo que a vida nos vai trazendo como sendo uma necessidade para o nosso processo de desenvolvimento pessoal, para um encontro inevitável com Deus.
Então, que a bênção amorosa de Jesus fique com todos nós, amparando-nos, fortalecendo-nos e ajudando-nos a podermos prosseguir sem tergiversações, sem podermos, assim, deixarmos-nos e abandonarmos-nos, mas antes confiar que há dentro de nós algo mais do que aquilo que nós imaginamos ser. Muita paz.